Muito boa noite, sejam muito bem-vindos para mais uma live, né, da nossa série Destravando o Emagrecimento. Hoje eu trouxe uma convidada especial, a Patrícia, né, que é aluna aqui nossa há bastante tempo, já está com a gente aí há um bom tempo, e nós viemos falar com você o processo de emagrecimento que a Patrícia teve, né, como ela perdeu esse peso, o que ela fez, né, como ela está conseguindo manter esse resultado após essa redução de peso. Então hoje nós vamos fazer o seguinte assunto: como ela emagreceu e manteve seu resultado. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Gustavo. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? A gente fica muito honrado com sua presença aqui. Mas vamos lá dar início, né? Vamos começar aonde que nos interessa. Vamos começar desde o início, Patrícia. Eu quero saber primeiro de você, quem era você antes dessa transformação, né? Rotina que você tinha, alimentar, de treinos, né, de atividade física, relação com a comida e como você se sentia com o corpo que você tinha antes. Então, né, eu comecei aqui na UP, acho que 2015, faz bastante tempo, né? Foi uma das primeiras alunas que eu tinha. Faz bastante tempo. E até como a Tati mesmo já era nutricionista aqui, comecei meu processo de emagrecimento já tinha alguns anos, né? Sempre fazia dieta, parava, voltava. E desde então sempre tinha a musculação, só que eu não levava tanto a sério, né? No início eu até treinava 3 dias na semana, depois eu fui aumentando, né, para 4, 5 dias. Mas assim, eu não era tão organizada e tão determinada em relação tanto à alimentação, tanto à atividade física, né? Então eu penso assim, que a minha relação de alimentação era algo que é uma coisa boba, que às vezes o pessoal fala muito, mas a gente não presta tanta atenção, a gente come no automático, né? Então, assim, era muito esse processo. E eu não estava satisfeita com o meu corpo, estava tendo muito problema com deficiências de vitaminas, né? Suplementação, tudo mais, muita fadiga, muito cansaço, não tinha disposição para nada, estava tendo muito processos alérgicos, né? Então, foi a partir disso que eu quis me cuidar mais, né? E principalmente a relação mais com saúde, né? Que quando eu iniciei mais o processo realmente assim de acompanhamento nutricional, com o endócrino também, né? E com a atividade física mais disciplinada, foi que tudo mudou, que foi em 2023 que eu iniciei esse acompanhamento, esse processo. Ótimo. Então, esse 2023, né, a gente pode considerar então que foi o que você fez realmente mudar, né? Foi realmente que a chave virou, né? E eu mudei mesmo a questão da relação de emagrecimento e tudo mais. Até antes, como você tinha dito, né, Paty, tinha tentado várias vezes, né? Mas por algum motivo sempre dava errado, né? Até sempre dava errado, aí eu desistia, porque aí eu não conseguia emagrecer muito, às vezes eu conseguia os primeiros meses, depois estagnava, né? Sim, ótimo, né? E vamos lá então, eu quero saber um pouquinho mais desse processo então do seu emagrecimento, né? O que você fez de diferente dessa vez que deu certo? A primeira coisa que eu fiz que deu certo foi colocar como prioridade realmente, principalmente a atividade física. Porque, igual eu falei, eu sempre vinha, mas às vezes eu faltava e a gente mesmo se dá desculpa, né? A gente inventa uma desculpa pra gente mesmo. Então, a primeira coisa que eu fiz, antes até de determinar, assim, questão da dieta e tudo mais, foi mudar para algo mais estratégico. Coloquei o treino como prioridade na minha agenda, assim como os demais compromissos. Isso foi a primeira coisa. Ótimo, e realmente é isso daí que faz a mudança, né? Porque é uma coisa interessante, Paty, que você falou, que é a diferença da gente ter a constância e a motivação. A motivação, pessoal, ela muitas das vezes é o que ela faz iniciar aquela atividade física, aquele exercício físico. Só que a motivação passa depois de um dia cansativo, de um dia estressante de trabalho, um dia que discutiu com o marido, com o filho, enfim, essa motivação acaba saindo. O que realmente importa é igual a Paty falou, a gente colocar como prioridade. A gente tendo isso como prioridade, nós vamos passar a ter mais constância.
né, Paty? Né? Com certeza. E com isso a mudança dos hábitos de vida, de saúde, enfim, né? Muito bom, Paty, isso aí. Bora para mais uma perguntinha, né? Eu quero que você me fale agora, Paty, na prática mesmo, como era a sua alimentação? Foi uma alimentação muito restrita ou foi estratégia que você seguiu? Algum método? Foi mais estratégia e método mesmo. No começo, as minhas dietas eram mais, né, realmente de perca de peso, né? Porque quando eu iniciei o meu processo de emagrecimento, eu tinha 86 quilos. Então, realmente, eu até achava que não ia conseguir chegar, porque igual o Gustavo falou, motivação é uma coisa, mas a disciplina e, assim, a gente realmente está disposto a fazer aquilo que é o que muda o jogo. Então, assim, na época, o meu objetivo era, eu tinha 86, era chegar em 70 quilos, que praticamente era 15, 16 quilos. Eu achava algo que era distante, que era algo que era muita coisa. Mas no começo desde o começo foi mais a questão de estratégia. Eu não vou te falar assim que eu passei fome ao ponto, tipo assim, de eu não ser uma dieta que eu não ia conseguir manter, mas realmente no início é mais restritivo, porque você está acostumado a comer tudo que você quer, beber tudo que você quer. Eu não tinha muito horário, eu não tinha muita organização. Hoje, quando eu saio de casa, por exemplo, por mais que eu almoço fora, eu tenho um escritório e tudo, eu já saio com a minha alimentação toda organizada, desde o café da manhã que eu tomo de manhã até o lanche do pré-treino, que é antes de eu vir para academia. Então, o que mudou foi mais a estratégia e a organização em si, para me conseguir manter a dieta e também o treino, né? Ótimo, é isso mesmo. É o que a gente vem comentando já nas outras lives, né, pessoal? Que não é a gente restringir tudo ou cortar tudo da nossa vida. É justamente a gente ter um método, ter uma estratégia. Algo que nos direcione para o que a gente quer. Não é simplesmente cortar a alimentação que vai estar tudo certo e emagrecimento. E a gente não consegue a longo prazo, né? Porque principalmente Sim. eu acho assim, mulher é muito, como se diz, hormonal, tem muitos ciclos, a gente muda muito constante até durante o mês. Com certeza. Então não adianta você cortar tudo e falar que você vai seguir sempre aquela dieta muito restritiva, que ao longo prazo a gente não consegue fazer isso. Verdade, pura verdade, Paty. Vamos aproveitar essa deixa então que a Paty já nos falou que pesava 86 quilos, né? E queria alcançar o objetivo de 70. Vou colocar um antes e depois aqui para você se sintonizar mais, ver como era a Patrícia antes e como ela está hoje, né? Vou colocar umas fotinhas aqui para vocês, pessoal. Olha aí, pessoal, esse é o nosso primeiro antes, né? Você nota mesmo, olha o braço, abdômen, coxa, o próprio rosto, né? Você nota muita diferença. Paty, vai me falando assim, você já treinava, né? Mas como você colocou o treino, essa intensidade de treino na sua vida? Por que você resolveu dar mais ênfase na parte de treinamento? O que você acha importante nesse processo? É porque, assim, desde o início, quando eu procurei a nutricionista, eu não queria uma perca de peso, porque eu tinha uma quantidade de massa magra até boa, que eu já treinava, né? Então, assim, igual desde quando eu comecei, eu já tinha uma quantidade, mas eu não queria, porque como era muito peso, né? Eu sabia que se eu não treinasse, eu ia ter muita flacidez, ia ser um pouco mais difícil também. Aí, além do treino que eu fazia, eu intensifiquei para as caminhadas e corridas, né? Às vezes intercalava com bicicleta também, mas era mais a caminhada e a corrida. Então, o que mudou também foi a questão do aeróbico, né? Porque antes eu treinava, só igual eu falei, não tinha tanta constância, era menos dias na semana, não fazia dieta, igual nessa foto de antes mesmo. Eu já treinava, mas eu não fazia a dieta e não tinha essas outras atividades físicas no meu dia a dia, né? É o que a gente já comentou aqui, até num tema que eu trouxe, Paty, que foi o cardio vezes a musculação, né? A gente não tem que optar por um, dar preferência por um, mas a gente tem que conciliar os dois. A musculação, ela vai tanto nos ajudar com relação a acelerar o metabolismo, né? Mas principalmente, pessoal, construir músculos. Construir ou preservar, porque a gente sabe que no processo de déficit calórico, pode ser comum, não é que vai acontecer, mas pode ser comum da gente ter uma pequena redução de massa muscular.
Por isso que estratégias são importantes. Não é simplesmente reduzir. Porque senão acontece até a perca de peso, mas quando a gente vai avaliar e vai ver o que realmente aconteceu, você perdeu apenas massa muscular, ou grande parte disso, né? Então, sempre optar por estratégias. Vamos para mais um antes e depois aqui, pessoal. E olha aqui, que diferença. Essa foto aí, Paty, você lembra mais ou menos qual época que foi? Foi finalzinho de 2023. Olha aí. Foi, acho, novembro ou dezembro. Acho que foi dezembro. Dezembro. Paty, e qual que é o maior erro que você vê hoje as mulheres cometendo, tentando emagrecimento? Eu acho que, é igual eu falei, porque eu já passei por essa situação, mas eu acho que é buscar o resultado rápido, né? Isso acaba frustrando um pouco, porque às vezes você não tem esse resultado. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais no a longo prazo. E também, igual eu falei, né? Sem dúvida alguma, na saúde. Porque uma coisa que o médico até me falou, e até o Gustavo também já havia me falado, mas a gente, quando não passa pelo processo, a gente não enxerga da mesma maneira, é que o quê? Ninguém pode fazer isso por você. É só a gente mesmo que pode fazer a dieta, cuidar da nossa saúde, pensar, como se diz, no futuro, né? Que é questão de ter filhos, de ter uma saúde. Então, eu acho que o erro que a gente mais comete é querer um resultado rápido. Porque realmente, principalmente a longo prazo, é igual já vai fazer, final desse ano, vai fazer 3 anos, né? Que eu iniciei o processo, nem sempre foi, tipo assim, igual o Gustavo falou, eu não tive perca de peso, assim, em grande escala. Às vezes acontece de você perder massa, então você precisa intensificar o treino, às vezes mudar a estratégia da ficha. Então é mais essa questão que eu acho que é o erro que a gente mais comete. Ótimo. E aproveitando já essa foto atual ali que a gente colocou, né, sua com o seu marido, Guilherme, uma pergunta que é muito importante a gente fazer, Paty, e que isso gera muito conflito às vezes dentro de casa. Seu ambiente, ele ajudava ou te puxava para trás? No início é um pouco mais difícil, né? Porque, igual eu tô falando, a questão da restrição, igual quando eu iniciei o processo, eu tive também que tirar açúcar, glúten e bebida alcoólica, zero mesmo, porque como os exames estavam muito alterados e eu tinha dado um marcador inflamatório da doença celíaca, então foi um pouco mais difícil. Por quê? É igual eu falei, você tem que praticamente parar de comer a maioria das coisas que você já está habituada. Então, no início é um pouco mais difícil. Eu falo questão de trabalho, de vida social, de dia a dia, igual o Gustavo comentou, mas sem dúvida, principalmente o Guilherme. Ele foi o que mais me auxiliou no processo, lógico, depois os familiares da gente, pessoas mais próximas, né, do trabalho também me ajudou muito no processo. Na época eu trabalhava numa clínica, né, então assim, realmente também foi uma ajuda muito grande, né, nesse processo, né, do emagrecimento, da mudança de vida mesmo, porque não adianta você pensar que é só naquele momento, você tem que mudar realmente seu estilo de vida. E o Guilherme me ajudou, assim, ajudava até mais que eu, ele comportava mais que eu, né? Porque aí ele parou de comer também as coisas que eu não podia comer para mim não ficar com vontade de comer, né? Então, sem dúvida, ajuda muito quando o ambiente ajuda a gente, né? A seguir uma dieta, fazer atividade física, a se disponibilizar e me ajudar na corrida, na caminhada. Então, ajuda sim, sem dúvidas. Paty, nesse processo todo, né? O que você considerou que foi o mais difícil? Porque a gente sabe, igual você comentou antes, tem vontade de desistir, quer parar com tudo, com alimentação, com atividade física, né? O que você fazia nesses dias ruins? Qual que era a sua motivação para, não, eu preciso ir, mesmo eu cansada, desanimada, mas eu tenho que ir? Foi o que, igual eu falei no início, foi a questão do compromisso comigo mesma. Eu coloquei como um compromisso, igual qualquer outro na minha agenda, e coloquei a minha saúde como foco principal. Mesmo que eu tava cansada, que eu tava desanimada, igual eu sempre malhei à noite, né, Gustavo? Teve um período que eu malhei de manhã, já cheguei em horário de almoço, porque eu não queria, né, largar de vir, porque eu tive uma mudança de horário no trabalho na época, mas realmente é a disciplina, porque a motivação, igual o Gustavo falou, ela não vai estar ali todos os dias.
Você vai ter que fazer muito mais pela disciplina e pelo seu compromisso com você mesmo. Ótimo, isso aí, Paty, muito bom. E importante a gente ressaltar o que a Paty disse aqui, em relação ao porquê que ela fez isso, né? Qual foi o principal motivo. E ela destacou bem a sua saúde. É lógico, gente, que a estética ela é importantíssima e faz parte da saúde. E principalmente para a mulher, né? Que é Da autoestima, sim, né? então depende muito assim, da autoestima e tudo mais. Tem vários casos de mulheres que deixam de sair, de colocar uma roupa, enfim, por causa do corpo. Mas o principal é a saúde. Igual a Paty falou, com os exames, todos os exames alterados, teve que cortar vários tipos de alimento da sua rotina, bebida alcoólica, enfim, né? É realmente uma mudança de hábito, né? A gente tem que direcionar e pôr o que a gente quer em primeiro lugar. Assim como a Patrícia disse, ela optou por ter saúde e ela está buscando isso desde então, né? Muito bom, Patrícia, parabéns até hoje, né? E eu quero que você nos fale um pouco agora como você mantém esse resultado, né? Como que é a sua rotina, o que que mudou na sua cabeça em relação à questão do seu corpo e a comida? Primeiro a gente, igual eu falei, não comer no automático, não comer assim pela emoção. Ah, eu tive um dia frustrante, eu tive isso. E usar como desculpa é a primeira coisa. E para mim, principalmente, é a organização e a rotina. Porque a vida de todo mundo é muito corrida. Então, se você não se organiza para você fazer o seu lanche, fazer o seu almoço, já deixar pesado, organizado para o próximo dia, igual eu organizo sempre de um dia para o outro, né? Então, para mim, o que mais influenciou foi isso, entendeu? Eu não comer, tipo assim, descontar na comida foi a primeira coisa, porque antes, igual eu falei, eu comia, às vezes só porque eu tava com vontade ou pela questão emocional também, isso acontecia muito. E também pela desorganização, porque se você não organiza, acaba que você vai no que está mais próximo, no que está mais fácil, você vai numa lanchonete, você vai no mercado, então fica mais difícil. Hoje em dia eu já deixo até as frutas picadas, para não ter que falar que tinha que picar e não comeu. É isso mesmo, a gente tem que se programar, muito bom. Ô Paty, e hoje? É leve você fazer isso ou ainda te exige esforço? Porque o pessoal pensa assim, ah, mas com a vida que ela tem, ela consegue, ela tem tempo. É bem assim que acontece, Paty? Você acabou de falar das frutas, né? Assim, hoje é mais leve em questão das escolhas que você vai fazer. Porque, por exemplo, se eu vou num aniversário, então eu vou escolher o que eu quero. Por exemplo, eu vou comer um pedaço de bolo, eu vou comer optar por comer um docinho. Eu nunca como os dois, por exemplo, na festa da academia. Igual teve bolo, teve sorvete e tinha doce. Eu não comi, eu optei em comer a comida. Porque querendo ou não, não ia pesar, já ia passar. Então, as escolhas são mais fáceis. Mas em relação a você pensar que, porque ela conseguiu, ela não vai ter que cuidar, isso aí não. Isso aí realmente a gente tem que fazer escolhas todos os dias, né? Falar que não tem mais vontade, né, Paty? Que a vontade passou de comer aquilo que gostava. Não, sei não. E assim, é o que você falou no início, a gente não tem que restringir total, né? Igual hoje eu ainda tenho meu objetivo, por exemplo, de não perder tanto peso, mas eu ainda quero abaixar percentual de gordura, então eu faço escolhas mais saudáveis, mas eu não deixei, tipo assim, de comer algo esporadicamente, que seja programado, se for no aniversário, num casamento, algo assim. Mas realmente as escolhas são importantes. Porque o pessoal pensa que para fazer dieta, assim, né, tem que sofrer e tem que perder a vida social, né, Paty? Não é isso que acontece. Mas a gente tem que escolher, realmente, é igual você comentou. Não é que é impossível a gente conseguir isso, mas a gente tem que fazer escolhas, assim como tudo na vida, né? Isso. E até porque, igual você falou, no longo prazo, se você se restringe tanto e você não leva aquilo como um estilo de vida, você vai achar chato, você vai achar ruim ter que comer, fazer dieta. Você vai achar que você vai ver só com o lado negativo e não com o lado positivo. E isso influencia muito, né? Certo, verdade. Ô, Paty, e hoje? Se você pudesse falar com uma mulher que está frustrada com o corpo, o que você diria para ela? É possível emagrecer e manter ou isso é só para poucas pessoas? É possível. Eu acho que o que eu falaria seria
a gente não buscar perfeição, porque acho que perfeição né, assim, não existe, mas a gente buscar mais a constância mesmo. Porque buscando a constância, eu acredito que você vai conseguir. Né? Assim como eu também consegui, várias pessoas, né? Que na academia tem vários testemunhos, né? Sim. Que também conseguiu. Então, eu acho que eu falaria isso para as mulheres. É isso aí. E é uma coisa que eu comento sempre aqui, né, na academia, a Patrícia sabe, né, o pessoal que está aqui comigo sempre sabe. A gente não usa comparações para você tentar alcançar o corpo da Patrícia. Não é, às vezes você nunca vai ter o corpo da Patrícia, mas você pode ter um corpo melhor, ou um corpo diferente que seja tão bom quanto, né? Então a gente não usa essas comparações. A gente tem que usar como incentivo. Opa, ela conseguiu. O que ela fez que ela conseguiu? Eu também quero tentar. Será que o que ela fez é para mim também? Ou será que é um método? A gente ter direção. É o que a gente sempre comenta com vocês. A gente ter uma estratégia, um método que vai te direcionar para que esse emagrecimento seja possível, né? E seja eficiente, E né, seja Paty? duradouro, né? Sim, com Porque certeza. sem o direcionamento, igual eu falei, a gente fica perdido. É igual eu tô falando da dieta. Se você não tem um plano alimentar, se você não tem a constância nos treinos, você fica perdido. Então, você não sabe o que você tem que fazer. Sim, com certeza. E para finalizar aqui, pessoal, vou deixar mais um antes e depois rapidinho da Paty. Eu quero que vocês observem bem nesse short que ela está usando, viu? Reparem bem e depois eu vou mostrar a outra foto para vocês. Se vocês já quiserem deixar também alguma pergunta aqui, eu vou responder agora no final, tá? Mas vai observando esse antes e depois. Olha que diferença, pessoal. Olha esse short. Tá quase cabendo duas Patrícias aí. E às vezes a gente não percebe tanto. Uma coisa que o Gustavo falou da gente não se comparar com outras pessoas, é a gente também se comparar com a gente mesmo, porque roupa às vezes dá muita diferença, né? Às vezes a gente pensa que não está emagrecendo, principalmente quando é as primeiras avaliações, a gente acha que não está perdendo, mas as roupas e as fotos, elas falam muito por si só, né? Sim, Porque com elas certeza. mostram mais ainda. Realmente. A Tayane deixou uma perguntinha ali. Paty, como você se sente hoje? Então, hoje eu me sinto muito mais disposta, com muita mais energia. Igual você falou, a autoestima da gente muda muito também. A disposição é outra coisa. E assim, em relação, igual eu falei, o meu principal foco era saúde, meus exames nunca teve tão bom. Eu acho assim, desde quando eu era criança, capaz, né? De tanto que melhorou, assim, questão principalmente das vitaminas mesmo. O Gustavo sabe, eu sempre tive a ferritina muito baixa, sempre fiz a suplementação de B12, vitamina D, vitamina C, porque sempre foi muito baixo devido a uma alimentação muito descontrolada, né? Uma alimentação muito inflamatória. Então, sem dúvida, o que eu destaco mais é a saúde e a disposição. É o que mais eu vejo diferença do que eu era antes do que eu sou hoje. Muito bom. Paty, encerrando a nossa live aqui, gostaria de agradecer imensamente a sua presença, ter compartilhado conosco aqui um pouquinho da sua vivência, né, desse processo de emagrecimento, que eu tenho certeza que foi válido para muita gente ali. E a gente entender que são pessoas reais, assim como todas vocês que estão aí, que passam pelas mesmas dificuldades, que passam com problemas hormonais, que passam problemas familiares, trabalho, enfim, dia a dia corrido, mas é possível. Só depende de planejamento, de organização, né? De você buscar isso como prioridade na sua vida. E não é buscar academia como prioridade, é buscar a sua vida, a sua saúde como prioridade para você. A gente corre tanto atrás de dinheiro, de querer mais e sempre melhorar e tal, mas para que muitas vezes a gente perde a saúde e o dinheiro que a gente conquistou depois fica para a gente recuperar a nossa saúde, coisa que muitas das vezes não é nem possível a gente estar recuperando, tá? Então, se você ouviu isso, né, e está aqui até agora, é porque você entendeu que não é sorte, não é só genética, né, mas é um processo, é um método que te leva para o emagrecimento.
E o processo certo, feito de forma certa, gera resultado. E além disso, gera manutenção. Compartilhe essa live com quem você acha que tem necessidade de estar ouvindo isso daqui, de escutar a história que a Patrícia nos contou aqui. E nos acompanhe. Toda terça e quinta nós temos um tema bacana, diferente, que pode ajudar você no seu processo de emagrecimento. Agradeço a presença de todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Fica com Deus.